Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja novamente muito bem-vindo e na nossa aula de hoje eu quero falar como você faz para validar uma técnica. Então é muito comum, de forma bem infeliz, que muitas pessoas acabam treinando algumas modalidades no intuito de se defender em um ambiente urbano, porém elas não conseguem validar as suas técnicas, elas apenas dizem amém, né, para quem quer que seja que esteja ensinando elas, porque elas acreditam naquela pessoa, né, afinal aquela pessoa tem um status de professor, mentor, mestre, sei lá, o diabo que seja, faixa preta, qualquer que seja a pessoa que esteja à frente, e ela acaba confiando cegamente na pessoa. Eu não estou dizendo que é para você ficar batendo de frente com os seus professores e mentores e afins, mas que você precisa ter uma forma de validação para você saber se aquilo que você está treinando realmente está funcionando. E eu não digo nem no quesito de se a técnica é funcional ou não, se ela é ou não é uma outra história. Eu quero a ideia é saber se você consegue aplicar ela mesmo ela sendo funcional, porque assim, às vezes uma técnica pode ser funcional, mas não significa que você vai conseguir aplicar ela da forma correta no ambiente correto. Às vezes, né, sei lá, digamos, seja uma defesa de um golpe traumático, por exemplo, um soco em linha, um chute, alguma coisa assim. Você sabe que funciona, faz sentido, você já viu alguém, né, aplicando essa defesa e você viu que realmente funciona, mas será que você consegue aplicar ela? Será que você só ficar repetindo aqueles movimentos robóticos, será que vai ser o suficiente? E a resposta é que é não. Então assim, o meu conselho para você conseguir validar o seu treinamento é o seguinte: você vai começar primeiro com a associação técnica. O que quer dizer? Que você não vai aprender a técnica naquele primeiro momento, você vai entender. Isso normalmente acontece na aula. Engana essa pessoa que acha que vai para a aula para treinar. Na aula você vai para assimilar, certo? Você não aprende nada na aula, você assimila o conteúdo. O treinamento é quando você pega a aula e você repete. Então, por exemplo, digamos que você vai para a academia, né, para o seu treinamento ou qualquer que seja, e aí você vai aprender uma matéria. Na aula seguinte, quando você for, e se você estiver vendo uma outra matéria, você não está treinando, você está assimilando. Na terceira aula, se você voltar à academia e ver uma terceira matéria, você não está treinando, você está assimilando. Se, né, você viu uma matéria num dia, no dia seguinte viu a mesma matéria, aí sim você vai estar treinando, porque você vai estar repetindo aquele processo. No terceiro, no quarto, no quinto dia, você vê a mesma matéria do primeiro dia, aí de fato você está treinando. Então a ideia é que você primeiro assimile esse conhecimento, entenda ele. Quando eu digo para os alunos repetir o movimento, seria aquele nível bem zero mesmo, bem quadradão, bem robótico, para que eles possam ver todos os movimentos, entender o que está acontecendo ali com o corpo deles, como que o corpo reage, né? A extensão do braço, quanto estica ou não estica, se gira, não gira, seja na parte de projeção, seja na parte de defesa, quando ele faz uma defesa de um traumático, onde normalmente o traumático atinge o corpo dele, é mais na parte de cima, mais na parte de baixo, é próximo de uma parte mais rígida, próximo a parte mais mole e assim por diante. E aí você começa a colocar um pouco de velocidade, deixa um pouco mais natural. Isso é consequência, conforme você vai repetindo, a velocidade começa a se tornar algo mais natural. E a partir daí você começa a colocar degraus de dificuldade. Então, a partir do momento que você entendeu, você assimilou e você conseguiu treinar aquela técnica, então logo você repetiu ela várias vezes, já partindo do estágio zero, onde você vai adicionando mais velocidade, aí você começa a colocar isso em alguns cenários específicos, como por exemplo, você pode pegar um cenário onde você vai fazer como se fosse uma luva, um sparring, né? A gente no combate chama de recon, né? Ou até mesmo um combate simulado ali, onde você vai colocar algumas regras, certo? Como por exemplo, você vai aplicar aquela determinada técnica onde o seu agressor só vai te socar, por exemplo. Então digamos que você faça uma defesa de socos em linha, por exemplo, e seu agressor só te soca, para ver se você consegue aplicar isso dentro de um cenário controlado. Porque se você não consegue aplicar isso dentro de um cenário controlado, imagina um cenário que não é controlado. Porque aí algumas pessoas podem dizer: ah, Flávio, mas você sempre fala que a rua é um ambiente caótico, que não tem regras, não sei o quê, quer dizer que o cara só vai socar?
Muito pelo contrário, mas foi o que eu acabei de dizer. Se dentro de um ambiente controlado, onde colocando algumas limitações você ainda não consegue aplicar aquele conceito, você não vai conseguir aplicar em um ambiente que não tem nenhum tipo de controle. E aí você pode ir evoluindo essa parte. Então, por exemplo, se você conseguiu aplicar aquela sua defesa, por exemplo, em um ambiente controlado, onde ele só podia socar, evolui um pouco, coloca lá com socos e chutes, ou socos diferentes, né? Ele só socava em linha, agora ele coloca cruzados, tapas, ou alguma coisa do tipo. Ou ele coloca socos e projeções. Então você vai acrescentando degraus de dificuldade para você criar cenários mais descontrolados. E aí você coloca isso através de um cenário mais controlado, que não tenha tanto impacto, por exemplo. Aí você pode adicionar impacto, adicionando equipamentos de proteção, capacete, luva, sei lá, caneleira talvez, protetor bucal ou o que você achar necessário para aquele ambiente. E aí você coloca novamente um pouco mais de velocidade, um pouco mais de força, e aí você coloca dentro de um combate, aquele combate similar ao anterior, onde você concentra alguma ação. Então, por exemplo, só pode socar, só pode chutar, só pode dar projeção, né? Só pode defender, por exemplo, e assim por diante. E aí você vai colocando esses níveis de dificuldade, até você chegar a um momento onde o combate ele vai ser rápido, vai ter força, vai ter múltiplos ataques, vai ter múltiplas ações diferentes, e aí sim, se você conseguir encaixar esse movimento depois de passar por todo esse processo, aí você vai ter a certeza, a confiança de que você consegue aplicar essa movimentação. Só que aí tem um pequeno gancho, tem uma pequena variável nesse processo todo, que é a questão de você variar. Tem uma variável que é para você variar esse cenário. Não adianta você fazer isso somente com a mesma pessoa, porque quando você treina muito com a mesma pessoa, você acaba pegando os vícios que a outra pessoa tem, às vezes de atacar mais, atacar menos, recua, movimenta e assim por diante. Então você precisa fazer todo esse processo com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você conseguir aplicar esses conceitos para cada pessoa diferente, então, por exemplo, você treina devagar com uma pessoa, acrescenta velocidade com a outra, você coloca com equipamento com uma outra pessoa, melhor ainda. Quanto mais variado, melhor, perfeito? Então essa é uma das formas de você conseguir validar se a sua técnica funciona. Isso já falando do aspecto de que você sabe que a técnica funciona. Agora você validar se ela realmente é funcional ou não, aí é uma outra história. Isso a gente pode falar numa próxima aula, perfeito? Então, um forte abraço, eu te vejo amanhã, Mabuhay!